a qual vai tentar paralisar-nos no caminho, vai tentar fazer com que a gente desista, com que a gente não se ache capaz o suficiente de exercer a responsabilidade a qual Deus nos confiou. Mas lembre-se que o mesmo Deus que te entrega as ferramentas é o mesmo Deus que te capacita a lutar e a usá-las para a glória dele. José também é um exemplo disso. José foi escolhido para sonhar os sonhos de Deus. E por causa dessa escolha de Deus, desses sonhos a qual o Senhor entregou e confiou a José, ele foi traído, foi vendido, foi rejeitado, foi esquecido pelos seus irmãos. Mas Deus faz com que aquela situação ruim, no final, coopere para o seu bem. Deus faz com que, no meio de toda aquela situação, José fosse preparado, fosse também forjado, capacitado para governar o Egito e para que, no tempo oportuno, ele não se vingasse, mesmo tendo oportunidade, mas que ele pudesse entender o propósito e retribuir o mal que lhe fizeram com as bênçãos que Deus lhe havia entregado. Entenda que quando Deus nos escolhe para ser diferente, Ele também nos prepara de uma maneira diferente a situações, as circunstâncias a qual Ele permite. Faz parte do propósito que Ele já tem estabelecido para nós. E Jesus também é um exemplo disso, né? Jesus, quando Ele está próximo, né, ao seu propósito ali, ele ouve, poderia vir algo bom, né, de Nazaré, ou seja, Jesus também é rejeitado, Jesus também é subestimado diante do propósito que Deus tinha estabelecido através do seu ministério, através da sua vida. Mas mesmo em meio a tantas circunstâncias contrárias, em meio a tanta incredulidade de pessoas à sua volta, em meio a fariseus, a pessoas hipócritas que Jesus teve que conviver, ele permaneceu firme diante do propósito que Deus o havia chamado para cumprir. Que você e eu não venhamos olhar as circunstâncias à nossa volta, que você e eu não venhamos nos paralisar em meio às vozes contrárias, em meio às vozes de pessoas que não creem, não acreditam no que Deus tem estabelecido para a nossa história. Porque entenda isso, não é que as pessoas não acreditam em você. Na verdade, elas não acreditam no que Deus decidiu fazer através de você. Mas eu quero te lembrar que o mesmo Deus que te escolheu, o mesmo Deus que te chamou, é o mesmo Deus que te capacita e é o mesmo Deus que cumpre a sua vontade e as suas promessas na sua vida. Creia que no tempo certo, Deus fará acontecer tudo aquilo que Ele decidiu fazer através de você. Deus te abençoe.